Nação Tricolor, hoje é dia de bater papo com o nosso presidente Marcelo Paes. Paes, fazia tempo que a gente não conversava, né? Muitas viagens, muitos compromissos. Chegou a hora. Tamo aí, Dani. Que bom voltar aqui, esse bate-papo. Tudo em Paz é sempre um quadro bacana, né? Sempre surgem uns memes aí do Tudo em Paz. E tamo aqui para responder o que veio do torcedor. Beleza. O que veio do coração do torcedor, bora responder. Sempre aqui para poder informar da melhor maneira possível. Foram muitas perguntas, a gente selecionou algumas. E para começar, tem uma pergunta do Marcelo Dutra. Olha aí, seu xará. Ele diz o seguinte: presidente, quantas peças a diretoria ainda pensa em trazer para reforçar o elenco em busca da reação na Série A? E quais posições? Essa pergunta aí é aquela que todo repórter quer saber, acho que toda a torcida, né? Nós já trouxemos 6, né? Eu acho que se for olhar aí dentro da Série A, nessa janela, muito provavelmente o Fortaleza é o clube que mais se reforçou, mas ainda podemos trazer mais 1 ou 2 peças, acho que pode ser alguém para o setor de defesa, pode ser mais um volante, né? Até porque saíram 2, né? Então são posições que a gente pode fazer. Eu digo pode fazer porque não adianta trazer por trazer. Trazer porque dá satisfação, para trazer um a mais, tem que ser realmente para chegar e ajudar, como foram os que já chegaram. É importante dizer isso, né? O Brits chegou, titular, jogando bem, Galhardo também já fazendo jogos como titular, o Sacha indo muito bem, o Otero, questão de adaptação física, também já começa a entrar devagarinho, o Fabrício Baiano entrando já nos jogos, ajudando em campo, então é desse tipo de contratação que a gente tem que fazer. Jogador que chega para vestir a camisa e poder jogar. E o Luan Poli, que chegou mais recente, é uma posição mais difícil, né? De jogar, mas está pronto também se precisar para poder nos ajudar. Então tem que ser nesse nível, pode ser de repente mais duas contratações. José Carlos Viana Ribeiro, ele diz o seguinte: por que atletas que vieram da base como Samuel, David, Abraão são pouco ou nunca utilizados? A questão de utilização de atleta, ela independe se veio da base, se foi contratado, se está aqui há vários anos, é o momento. Um atleta que vem da base, ele está num processo de adaptação a um elenco profissional, é diferente, né? O nível de treinamento, de intensidade, de cobrança, de pressão, de jogo de um sub-20 é diferente de um profissional. Então é natural que eles passem por um processo de adaptação, de estar no elenco, de viajar, de estar junto, de entrar pontualmente. Alguns aceleram esse processo, às vezes quando tem uma necessidade também, né? Você coloca um jogador ali por necessidade e de repente a gente poderia estar sendo cobrado porque não contratou e está botando os meninos da base para jogar no momento difícil. Então, acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o mais importante é olhar que o Fortaleza está puxando os jogadores da base, né? O Hércules hoje é uma realidade, o Abraão plenamente integrado, já fez jogos, já fez gol, o Samuel está participando ali de forma mais presente, o Natan foi citado, ele está no Sub-23, está jogando efetivamente no Sub-23, que é uma categoria muito importante para fazer essa transição. Então, o importante é que o Fortaleza está olhando para esses jogadores, está puxando, está integrando e naturalmente vocês vão ganhando espaço. O Pedro Paulo quer saber, tirando a permanência na Série A, que ainda não está garantida, todos os objetivos deste ano foram atingidos? Bem, do ponto de vista de campo, sim. Porque, vamos lá, rememorar aqui. Rememorar as coisas boas, né? Que é importante. Campeão cearense invicto, tetracampeão. Campeão do Nordeste invicto. Então não podia ser melhor do que isso nessas 2 competições. Taça Libertadores, passamos de fase em segundo. A gente falava bem claro no começo que se chegasse até em terceiro e fosse para a Sul-Americana, era o objetivo alcançado, então foi mais do que o objetivo. Acho que fizemos uma grande Libertadores da América. A gente vai se orgulhar muito dessa passagem na Libertadores, pode ter certeza disso, porque é difícil. É muito difícil para quem não conhece a competição, participar pela primeira vez, fazer o que fizemos, vencendo adversários de alto nível. O Fortaleza teve 3 vitórias na Libertadores. O Corinthians, que perdeu ontem pro Flamengo, só teve 2 até agora. E está nas quartas de final. O Fortaleza teve 3. Né? A gente ainda vai se orgulhar dessa passagem pela Libertadores. E Copa do Brasil, estamos na quarta de final, perdemos o primeiro jogo, mas estamos vivos. Pudemos sim chegar no Maracanã e conseguir uma classificação. Passamos a meta que era chegar nas oitavas de final. Tivemos a felicidade aí de eliminar de novo o nosso rival, que é um confronto dificílimo, mas o Fortaleza por 2 anos consecutivos conseguiu. Todas essas outras metas foram cumpridas e bem cumpridas, mas tem a principal, que é a permanência na Série A, que a gente está vivo aí brigando para quem sabe no final conseguir e olhar para trás e ver que o ano foi muito bom. O Antônio José pergunta: dentro do campo o torcedor acompanha bem o time, e fora dele, o que você pode destacar em relação ao clube? Eu acho que a gente pode dizer assim com orgulho de que o Fortaleza cada vez mais se consolida a nível nacional como um clube organizado, como um clube que tem suas finanças em dia, né? A gente tem sido elogiado aí pelos diversos players que fazem um estudo das finanças dos clubes, né?
a Ernst Young, o Itaú BBVA, o banco que faz esse estudo, Rodrigo Capello, que é um jornalista muito conceituado que estuda passo a passo do balanço dos clubes. Qualquer um desses analistas, se você for olhar, o Fortaleza é respeitado e admirado. Isso traduz em mercado, em aceitação das pessoas, dos atletas quererem vir para cá, dos atletas quererem permanecer no clube. Posso falar também da questão estrutural do clube, que vem. A gente não para, né? Tá passando um avião aí. A gente não para. É igual a gente, não para. Não para. Eu toda hora movimentando. Tá aqui o hotel sendo concluído, tá ali aquele espaço que foi feito ali para uma melhor recepção dos jogadores, outros projetos que já estão prontos, sala de troféus, tá bem adiantado para a gente poder mostrar para o nosso torcedor. Então, mesmo vivemos dias difíceis agora dentro de campo, pressão, cobrança, o resultado não estava bom, não parou nada dentro do clube. Todos os setores estavam produzindo, pensando, setor de criação, comercial, setor de obras, setor financeiro, setor administrativo, loja, sócio-torcedor. Esse é o nosso pacto aqui dentro. Se a bola estiver entrando, tudo flui melhor, mas se não estiver entrando, a gente tem que continuar trabalhando pelo clube para quando voltar a entrar a gente estar pronto. Então tem muita coisa, eu acho que para o torcedor se orgulhar. O Fortaleza é um clube hoje que, quando você vê as notícias do Fortaleza a nível geral, é de elogio, da transparência do clube, a gente faz uma negociação, diz logo quanto foi, para o torcedor saber, para o mercado saber. As negociações também renderam bem, né, também renderam bem, né? A gente soube valorizar os nossos ativos, isso é importante. Não tem mais aquele negócio, chega aqui, tira o jogador do Fortaleza. Não, para tirar é X. Então não sai, fica aqui, não tem problema, o salário está em dia, tá tudo ok, não devo nada a ninguém. Então são coisas que ajudam muito a bola a entrar e que eu sei que é mais difícil o torcedor se orgulhar disso, né? Ele se orgulha quando tá ganhando, com a performance em campo, pontuação alta e tudo, mas essas outras coisas dão suporte e a gente não pode abrir mão disso. O Carlos Lima pergunta, dá ainda para sonhar com a classificação para uma competição internacional no ano que vem? Dá, claro que dá. Faltam 18 jogos, nós estamos a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento, não são 3, porque o Avaí tem mais vitórias que a gente no momento, e a 6 de zona de Sul-Americana. Então, como a gente acredita e está trabalhando para sair do Z4, né, e aí a gente começa a olhar para cima. Em 18 jogos eu acredito que é plenamente possível a gente sonhar. A meta hoje é sair do Z4, não estar mais na zona de rebaixamento. Uma vez que a gente sair, a gente pode olhar um pouco mais para cima, sim. O Edmilson Moura pergunta, olhando para a nossa situação no Brasileirão, você se arrepende de ter disputado a eleição para presidente? Não, jamais. Quando a gente assume o compromisso de ficar à frente do clube, e eu fui validado pela torcida, né, há mais de 3 anos, a gente vai para tudo, né, para algo bom e o que for ruim. Se tivesse perdido o Campeonato Cearense, aí eu ia me arrepender? Não ganhou a Copa Nordeste, eu vou me arrepender? Não, tem o positivo e o negativo, tem ônus e bônus, é da função. Às vezes, a gente fica um pouco chateado, né, às vezes com a ingratidão de algumas pessoas. E eu não estou falando da torcida, estou falando de algumas pessoas, né, que muitas vezes são muito ásperas, críticas, vão para uma questão pessoal, agressão. E isso eu não posso nunca tolerar, nunca vou achar normal. É normal? Não é, eu acho que o respeito, isso sim é o normal, o respeito. A cobrança sim é normal, né, de estar chateado, de querer algo mais, mas quando vai para algo de agressivo, eu abomino e isso dói, porque nós somos seres humanos. Como tem muita gente também que apoia, que manda mensagem, poxa, presidente, vamos lá, eu acredito, vocês são capazes, mas se arrepender pela posição na tabela de forma alguma, até porque eu acredito muito que não vai terminar assim, né? É um caminho, é uma passagem. A gente tem que aprender a olhar o filme, não só a fotografia. Às vezes a gente só olha a fotografia pontual, mas tem um filme ali que ainda está em andamento, né? E eu acredito muito que ao final do ano a gente vai estar numa posição de orgulho para o nosso torcedor. Bom, e o Frederico pergunta o seguinte, o que ainda pode ser feito para agigantar mais o nosso leão? Processo, né? Eu acho que o Fortaleza cresceu nos últimos anos, isso é inegável. Qualquer indicador que você pegar, qualquer um, esportivo, títulos, ranking da CBF, orçamento, compra de jogador, venda de jogador, quantidade de lojas, quantidade de sócio-torcedor, categoria de base, qualquer indicador que se olhar para o Fortaleza dos últimos anos para cá, o Fortaleza cresceu. Exposição em mídia, competições internacionais, qualquer um. Mas isso não pode parar, a gente não pode achar que já está bom. Quando achou que já está bom, é melhor deixar o outro entrar e fazer. Tem que querer sempre mais trabalhar, reconhecendo o que foi feito, valorizando o que foi feito. É importante ter essa gratidão até interna mesmo, dizer, poxa, a gente já fez algumas coisas aqui pelo clube, mas a gente tem que continuar evoluindo. Então, é trabalhar, não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, de vai agigantar agora assim, pum. Não, é trabalho, sequência,
continuidade, pessoas boas e a gente continuar trabalhando para dar orgulho ao torcedor. Bom, e para a gente encerrar, tem uma pergunta do Roberto Heleno. Ele pergunta o seguinte: qual é o seu maior desejo para o Fortaleza? Olha, essa pergunta é bem ampla, né? É bem ampla. A gente já conquistou algumas coisas, né? Estar na Série A era um desejo, participar de competições internacionais era um desejo, uma estabilidade financeira é um desejo, embora essa questão você tem que estar cuidando. Tudo isso a gente tem que cuidar sempre, né? Uhum. Não é chegar, é se manter. Talvez, vamos lá, vamos colocar aqui 2 pontos que talvez a gente possa avançar ainda mais. Na questão estrutural, a gente ter uma estrutura cada vez melhor e a nossa categoria de base ainda mais forte, disputando de igual para igual com os gigantes, revelando mais jogadores. Eu acho que são 2 pontos aí que seriam muito interessantes. Um sonho, vamos lá, um sonho, acho que é mais do que desejo, né? Seria que o Fortaleza tivesse um estádio. O Fortaleza tivesse um estádio próprio, né? Um Arena Leão mesmo, né? Só nossa, com as nossas cores, com o comando geral do clube, né? O gramado, tudo. Acho que seria um sonho. Difícil, porque é um investimento muito alto, né? Não é só fazer, é manter. De repente você faz e a manutenção ela se torna cara e começa a atrapalhar o clube, porque você tem que manter o equipamento. Então é algo que tem que ser muito bem pensado. Mas seria um sonho, sem dúvida, né, o Fortaleza ter o seu estádio próprio. A gente chega lá. Acredito que sim. Outros sonhos não pareciam ser possíveis e aconteceram. Né? Exatamente. Então a Deus pertence e cabe a gente trabalhar cada vez mais. Ok, presidente, é isso aí. Essas aqui foram algumas das perguntas que a gente recebeu. Estou aqui junto com o torcedor, desejando muita sorte nessa retomada aí do segundo turno e vamos para frente, que o Fortaleza não merece estar onde está, não. Agradeço ao torcedor, né, pelo apoio, mesmo nos momentos difíceis. Todos nós estamos inquietos, mas eu vejo um horizonte bom, né? Se a gente olhar, depois que terminou a Libertadores, o Fortaleza fez 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no último minuto ali contra o Bragantino. Se você fizer esse mesmo recorte com todos os outros 19 times da Série A, nos últimos 5 jogos o Fortaleza é um dos melhores. Então é esse horizonte que a gente se apega, olha para ele e acredita que tendo essa sequência lá no final a gente vai estar sorrindo, bem muito. Com certeza. É isso aí, torcedor. Então a gente tem que ficar de olho também nesses pontos positivos, hein? E apoiar sempre o nosso Leão. Domingo tem jogo e a gente tem que apoiar. Tem que lotar. Obrigada. Valeu.